Vamos lá, Milton. Vamos aproveitar e vamos falar então agora dos números que você trouxe aí. Você falou que quer entrar nesse detalhe. Vamos lá. Não, na verdade, Jorge, eu queria ter uma discussão contigo. O que você acha disso? Eu sou um cara que gosta muito de número, muito estatística e etc. E eu acompanho alguns sites e que falam assim, qual o percentual de chance do Botafogo ser campeão, do Flamengo ficar no G4, do Santos ser rebaixado, enfim. E é claro, esses números, eles não são, eles são baseados no quê? Em probabilidade de cálculo que algum matemático, lá, o Tristão faz, tem vários, alguns matemáticos que fazem as Cristão Garcia, probabilidades. né? Tristão Garcia, isso. E aí ele traz alguns números, é baseado no quê? Bom, tem o percentual de chance do time ganhar, time empatar e time perder, baseado no histórico que ele tem, que não é só do jogo contra o time que ele vai jogar, e também do histórico do desempenho dele durante o ano. E aí ele vai calculando, joga lá numa planilha gigantesca e sai um percentual. Então, por exemplo, antes dessa rodada de hoje, o Botafogo tinha 95% de chance de ser campeão, o Palmeiras 2%, Flamengo, Grêmio e com 1%, e tinha mais dois ou três times que dividiam esse 1% restante. Fluminense, Após essa. provavelmente. Oi? Provavelmente É, Fluminense, um deles. se não me engano, era Fluminense, Bragantino e o. Grêmio, que você falou. Não, mais um que tá para subir, que pode ser que suba aí. Ah, o Uhum. Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que pode vir para quarto lugar se ele ganhar. Que ele vai jogar só amanhã contra o Goiás. Aí beleza. Aí após a rodada, sem a vitória do Atlético Paranaense ainda, tá? Porque ela não aconteceu, pode ser que aconteça amanhã. Os cálculos dizem que o Botafogo caiu de 95 para 90% de chance de ser campeão. O Palmeiras subiu de 2 para 5% de chance de ser campeão. O Flamengo subiu de 1 para 2% de ser campeão. O Grêmio e o Fluminense mantiveram 1%. E tem mais 1% aí dividido, provavelmente entre Atlético Paranaense e Bragantino. Milton, tá bom, mas aí eu queria entender, você acha que tem validade esses números? Assim, isso vai acontecer? Eu acho que não, não é isso que vai acontecer. Mas você acha que tem validade esses estudos? Você acha que tem seriedade nisso? Eu queria ouvir Tem. a tua opinião para depois eu falar a minha. Então, eu acho que tem validade sim, porque o estudo é sério, ele não é feito em achômetro, mas o número já, o nome do estudo já diz, é probabilidade. Então, a partir do momento que você tem 1%, você tem chance. Só que a chance de quem tem 90% é maior. Mas desse time que estava tendo, que é o caso, vamos pegar o Botafogo específico desse campeonato, que estava tendo um desempenho fantástico, com 95, agora com 90, ele começa a cair, essa probabilidade ela vai despencando. De 90 pode cair de repente para 80, para 70 e para baixo de 50 e desaparecer. Então, o, o, o estudo, ao meu ver, é sério porque eles levam em consideração ah, desempenho da equipe, quando é mandante, quando é visitante, contra aquele adversário, o histórico contra aquele adversário, no número tal de jogos. Então eles levam uma gama de coisa para poder falar. A probabilidade desse time vencer é tal, a probabilidade desse time empatar é tal e de perder é tal. Quantos gols o time vem fazendo, sofrendo, sei lá, ou seja, os números são complexos para chegar a esse resultado. Não é simplesmente, eu acho que. Não. Mas, repetindo o que eu disse, são probabilidades. Não tem nada certo. Se tivesse certo, não precisava jogar. Você pegava lá e já dava o resultado final, acabou o campeonato, só fazendo essas contas. Entendeu? Então, tem um valor, mas não é assinou embaixo. Essa é a visão que eu tenho. Exato, Putergeu, você falou exatamente o que eu penso. Tem um trabalho por trás disso, tem estudos estatísticos por trás disso, como você falou, número de gols, contra quem vai jogar, onde vai jogar, o horário do jogo, porque às vezes o time, Uhum. quando joga à noite joga mal, quando joga às 11 da manhã joga bem. Tem todo um histórico que os caras fazem para pontuar e chegar na conclusão que amanhã o Atlético Paranaense tem 68,7% de chance de ganhar. Quer dizer que ele vai ganhar? Não. Quer dizer que se fosse para você fazer uma aposta, você tem 68% de chance de ganhar se apostar no Atlético Paranaense. É isso que está dizendo a probabilidade. Só que ele pode perder, porque tem 30 e tantos por cento entre derrota e empate. Então,
eu entendo que isso tem validade. Isso posto, né, eu acho muito interessante, porque existem 3 ou 4 sites no Brasil hoje que fazem esse trabalho. Óbvio que os números não são iguais, eles são muito semelhantes, mas eles não são iguais porque cada um usa uma base de cálculo. Um peso, por exemplo, maior para o mandante ou menor, um peso maior para a estatística dos jogos recentes ou para os jogos contra a equipe do que o outro. Então, assim, tem pequenas diferenças. Mas, a grosso modo, o Botafogo hoje tem 90% num, 91% no outro, 89% no outro. Então, assim, na média, tá ali no mesmo, muito próximo. Então, eu acho que isso tem validade. Né? E com isso, aonde eu queria chegar? Eu queria chegar que o Vasco tá com 70% de chance de cair, pessoal. Mesmo ganhando ontem, ainda tem 70% de chance de cair. Isso é uma alegria. A gente ganha, ainda fica mais alegre ainda. Olha que bom. Então, eu estava discutindo exatamente isso com um colega durante o jogo. Eu falei para ele, ó, o Vasco ganhou, tá 2 pontos para sair da zona do rebaixamento. Aí ele pegou a tabela, abriu e virou para mim e falou, só que o Vasco já jogou na rodada e tal time, tal time, tal time, que são os 3 que estão acima do Vasco, não jogaram ainda. E o Bahia, que é um desses, ganhou, o Santos, que é o outro, ganhou. E o outro que tem é o Goiás, que joga amanhã contra o Atlético Paranaense. Então, o Vasco pode voltar a ficar 5 pontos de distância desse time. Só que o Vasco tem um jogo a menos contra o América Mineiro. Então, a probabilidade do Vasco ganhar 3 pontos nesse jogo, probabilidade é grande, certeza não é. Mas naquele cálculo dos matemáticos, o Vasco vai estar lá com seus 60%. 60 para vitória, 30 para empate, 10 para vitória do América. Uma probabilidade maior do Vasco reduzir essa distância. Eu acho, nessa brincadeira toda, que o Vasco não vai cair, apesar de ter 70% de chance de rebaixamento. Porque o Vasco está se reforçando bem, está corrigindo os erros que cometeu na montagem desse elenco quando entrou o dinheiro da 777 e está se espelhando nos acertos do Botafogo. Em vez de contratar 10, 15 jogadores medianos, peraí, vamos contratar 1 ou 2 que possa fazer a diferença? Então é isso que o Vasco está tentando. Mas Mas é bom que a gente consegue torcer em cima e embaixo. isso é Essa é a verdade. parte boa.